Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena Amorim Zucchetto, sou enfermeira, mestre em enfermagem e doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem, e hoje eu vou conversar com vocês sobre a anatomia do sistema esquelético. Vamos lá? Bom, o sistema esquelético, em primeiro lugar, temos que ter em mente em que o ponto de vista do corpo humano ele é para a sobrevivência, né? E o movimento e a consequência disso, a locomoção, são as principais funções do sistema humano relacionado ao sistema esquelético, muscular e articular, né? Que formam um conjunto de aparelhos locomotores nos vertebrados e no sistema esquelético, que é considerado um elemento passivo do movimento, enquanto que, e como veremos mais adiante, o sistema muscular é considerado o elemento ativo do movimento, e as junturas e articulações que se interpõem entre os ossos, denominado sistema articular, que irão permitir esse movimento, certo? São inúmeros os movimentos corporais que realizamos durante o dia. Levantamos da cama, tomamos banhos, escovamos os dentes, levamos os alimentos até a boca. Todas as estruturas de rotina de movimento seriam impossíveis se não fosse nosso sistema esquelético. Aproximadamente 1/5 do peso total de um indivíduo saudável é composto por esses seus ossos. O esqueleto humano é uma estrutura resistente, viva e flexível, que tem dentre suas funções sustentar e proteger os tecidos de órgãos, né, e do corpo. O esqueleto é um conjunto de ossos e cartilagens ligados entre si para formar o arcabouço do corpo e desempenhar várias funções. Os ossos são rígidos, com variações de forma, coloração e número, geralmente unidos por articulações e ligamentos, formados o esqueleto, né, que é articulado, ou isolados, dos quais os únicos exemplos são os ossos hioides e sesamoides, né, são os únicos isolados. Podemos citar várias funções importantes do esqueleto humano, tais como sustentação e conformidade, que fornece uma base estrutural para o corpo, que sustenta, né, os tecidos moles e forma os pontos fixos para os tendões e diversos músculos esqueléticos. A proteção, né, porque o nosso esqueleto ele protege os órgãos nobres, como o encéfalo, o coração, o pulmão, contra traumas externos. Também tem a participação de alavancagem, né? Juntamente com os músculos esqueléticos, desloca e desenvolve o corpo e parte dele. A hematopoiese, porque produz células sanguíneas através da medula óssea vermelha. A homeostasia mineral, porque armazena vários tipos de minerais, principalmente cálcio e fósforo. O armazenamento de energia, porque armazena lipídios na medula óssea amarela e flava. O esqueleto humano está didaticamente dividido em suas grandes partes, né? Pode-se dizer que o esqueleto ele é dividido em esqueleto axial, medial, formando um eixo do corpo, constituído pelos ossos do crânio, da face, da coluna vertebral, das costelas do externo, né? Então, do latim axis é igual eixo. Então, é formado por 80 ossos, esse esqueleto axial, sendo 28 ossos do crânio e da face, e 26 ossos da coluna, 24 costelas, e um osso externo e um osso hioide, né? Também tem a forma de ver o esqueleto como apendicular, que é formado pelos ossos do membro superior e inferior. A junção dessas porções se faz por meio da estrutura óssea denominada cintura, né? Então, por exemplo, a escápula e a região torácica é formada pela escápula e clavícula, né? A região pélvica é formada pelo osso do quadril, e o osso do quadril é formado pelo osso ilho, pube e isquio, certo? Bom, então agora vamos adentrar esse mundo através da sua embriogênese, né? A embriologia e histologia do tecido ósseo é muito importante de ser compreendida. Aqui nessa imagem, vocês podem ver que no meio está escrito mesoderma. A mesoderma, ela dá origem aos tecidos ósseos, musculares e derme, né? Que é a nossa pele. Então, é muito importante ter esse entendimento de onde surge os nossos ossos, né? Os ossos constituem aproximadamente 20% do peso corporal, formado estruturalmente o esqueleto. Funcionalmente, são associados ao suporte de tecidos moles e à proteção anatômica, certo? Eles contêm um tecido mieloide que armazena os íons e associa os músculos
e compõem esse sistema músculo-esquelético. Por isso que é feito da mesma região, da mesoderma. As células de origem são de origem as mesmas, né? Cartilaginosas, adiposas, musculares, músculos, hematopoiéticas, todos nos mesmos lugares. Essas são todas de origem mesenquimal, já compreendidas geneticamente com as suas linhagens chamadas células-fonte, né? Ou células regenerativas. O tecido ósseo, então, as células são denominadas osteoprogenitoras e são estimuladas a proliferação e diferenciação quando as células maduras chegam ao término de sua vida útil, certo? Então, não sei se vocês sabem, mas todas as células, elas nascem e elas morrem, né? Então, é bem disso que a gente está conversando aqui. Como os demais tecidos conjuntivos, o tecido ósseo é, de maneira mais fácil, didática, estudado histologicamente segundo a sua morfologia, né? Então, o componente das células provém de duas linhagens, e ambas são mesenquimais. As células osteoprogenitoras, que se originam nos osteoblastos e os osteoclastos, diretamente a partir das células mesenquimais indiferenciadas, que se originam as células osteoprogenitoras chamadas células-tronco, né? Que todo mundo já ouviu falar. A partir do surgimento dos primeiros osteoblastos, tem início a atividade de síntese proteica. Os osteoides são compostos principalmente por feixes de colágeno tipo 1 e um conjunto de proteínas não colaginosas. As osteocnítinas possibilitam a junção dos osteoblastos na interface óssea, enquanto que existem diversas outras células, né, que vão ter funções bem específicas. Aqui nesse slide eu mostro então o osteoblasto, o osteócito e o osteoclasto, que são as três principais células que vocês precisam entender, né? O osteócito, então, ele tem a sua morfologia, ele tem um núcleo intensamente basofílico, né, arredondado, e tendências ao formato cúbico e cilíndrico. Sua função principal é ser uma célula jovem proveniente da linhagem osteoprogenitora, como eu já mencionei, responsável pela síntese proteica e que determina a estrutura da matriz celular, né? E a ativação da capacitação iônica e renovação tecidual via controle osteoclasto, desculpe. E a sua localização, geralmente, se forma uma monocamada na superfície da matriz, certo? O osteócito, ele, por sua vez, tem núcleos basofílicos em formato oval e finíssimos prolongamentos celulares que formam aspectos de células estreladas. Sua função é que, quando madura, é proveniente da linhagem de osteoprogenitora para capacitação e manutenção iônica através de seus numerosos prolongamentos citoplasmáticos. Elas se localizam geralmente dentro de lacunas do interior da matriz celular mineralizada, por onde seus prolongamentos percorrem inúmeros canalículos que permitem a intercomunicação entre essas células, bem como com o sangue. E o osteoclasto são células gigantes multinucleadas, com citoplasma volumoso, intensamente eosinofílico e formato irregular. Realiza a reabsorção da matriz orgânica via produção de colagenases, né? Porção mineral, via de produção de ácidos, né? Então pH próximo de 3,5. Então, através do reaproveitamento iônico, controla a normocalemia, super importante, né? Localiza-se na superfície da matriz extracelular mineralizada, geralmente próximos às áreas de osteoblastos inativos. Isso é super importante a gente entender, porque a gente passa a entender como é constituído essa estrutura óssea, certo? Não sei se todos sabem, antes de eu falar sobre as classificações dos ossos, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os ossos, né? Os ossos, então, cada indivíduo adulto tem 206 ossos, mas essa quantidade pode variar se for levado em consideração alguns fatores, como, por exemplo, primeiro fator, fatores etários. Alguns ossos no recém-nascido são formados por partes ósseas que se unem durante o crescimento do indivíduo para constituir um único osso. Por exemplo, o osso frontal, né, do nosso crânio, formado por duas porções separadas num plano mediano. Em alguns casos, em indivíduos muito idosos, pode acontecer a soltura dos dois ossos. Com isso, leva à diminuição do número total de ossos, como, por exemplo, a soltura de ossos do crânio, né, que é a sinostose,
que existe uma união do nosso crânio, e se houver a soltura, ele se torna, ele se separa, né? Também tem fatores individuais que pode ocorrer em que alguns indivíduos adultos o osso frontal não se solde, ou pode haver também a presença de ossos extranuméricos, determinando a forma de variação no número total de ossos. Existe ainda o critério de contagem. Às vezes, alguns critérios pessoais são adotados por anatomistas na contagem do número total de ossos do esqueleto. Por exemplo, os ossos sesamoides são computados ou não na contagem final, como também os ossículos da orelha média, que são o martelo, o bigorna e o estribo, às vezes não são contabilizados como ossos, certo? Então, existem várias formas de classificar os ossos, e uma delas é quanto à sua posição topográfica, identificando os ossos como axiais ou apendiculares, como eu já mencionei anteriormente. No entanto, a classificação mais conhecida é a que considera a forma do osso, classificando como a sua relação das suas dimensões lineares, comprimento, largura e espessura. Então, aqui eu mostro para vocês o osso longo, um exemplo dele, o osso laminar, o osso curto, o osso irregular, o osso pneumático e o osso sesamoide. A gente vai trabalhar eles separadamente. E aqui, só para finalizar, antes da gente ir para essas classificações propriamente ditas, eu trago a arquitetura óssea, né? Então, podemos observar em estudos microscópicos que o tecido ósseo é formado por substâncias ósseas compactas e esponjosas. A substância compacta, que aparece aí na imagem, elas são as lâminas de tecido intimamente unidas umas às outras, pelas suas faces, que haja espaço livre interposto. Por ser mais densa e sólida, é responsável pela resistência do osso, e topograficamente estão dispostas nos ossos longos, planos, irregulares e curtos. A substância esponjosa, por sua vez, é uma substância que fica nas áreas dos ossos que estão constituídas por trabéculas ósseas, dispostas em forma de rede irregular e tamanho e forma irregulares também. Estão responsáveis por alguma elasticidade óssea. Beleza? Então, ali para articulação, para poder se comunicar com outros ossos, né? Tem também o periósteo, que é descrito como um tecido conjuntivo que envolve externamente o osso, exceto nas superfícies articulares, responsável pela nutrição e inervação do osso, devido às suas artérias e nervos que penetram o tecido ósseo. E por último, existe o endósteo, que é uma fina camada de tecido conjuntivo que reveste o canal medular de um osso, tá certo? Muito sucintamente, essa é a arquitetura óssea. Vamos falar então de cada classificação. Primeira classificação são os ossos longos. O comprimento é consideravelmente maior que a largura e a espessura, que podemos observar duas extremidades, denominada a diáfise e a epífise, que é uma distal e outra proximal, tá certo? Então, o osso longo possui no seu interior uma cavidade onde pode se alojar a medula óssea, denominado canal medular. Nos ossos que ainda não se ossificaram completamente, é possível visualizar entre as epífises e as diáfises um discreto disco cartilaginoso chamado cartilagem epifisária, que está diretamente relacionado com o crescimento e com o seu comprimento, né? Então, muito sucintamente, os ossos longos são aqueles nos quais o comprimento excede a largura e a espessura, constituído por um corpo e duas extremidades. Aqui a gente dá alguns exemplos, né? O húmero, o rádio, a una, o fêmur, a tíbia e a fíbula, certo? Então, esses são exemplos de ossos longos. Vamos para os ossos curtos. Os ossos curtos são de comprimento, largura e espessura que apresentam-se equivalentes, né? Então, são praticamente iguais às larguras e espessuras, parecidos com um cubo. Então, exemplos disso estão o carpo e o tarso. O osso laminar é um comprimento e a largura se equivalem, predominando sobre a espessura. Esse tipo de osso também é impropriamente denominado osso plano, né? São aqueles ossos, então, que possuem o comprimento e a largura semelhantes, porém maiores juntos que a espessura. Vamos lá. Temos a escápula e o osso ilíaco. Também temos a calota parietal
e a calota occipital como exemplos. O osso irregular, ou os ossos irregulares, eles apresentam uma forma complexa e irregular, daí o nome, né? Então, eles não apresentam relação entre as suas dimensões. Exemplos disso são a vértebra torácica, a vértebra lombar, né? E a vértebra cervical, que são muito irregulares, né? Não apresentam essas relações entre as suas dimensões. Já os ossos pneumáticos, eles são observados, observamos nesse osso uma ou mais cavidades, né? Então, é revestida de mucosa, de volume variável e contendo ar, muitas vezes. Essas cavidades são denominadas seios, né? Vocês já devem ter ouvido falar de seios paranasais, né? Mas, além desses seios, nós temos, que são relacionados ao nosso osso esfenoide, né? Nós temos também o osso frontal, o maxilar superior, o osso temporal e o etmoide, que são ossos que são pneumáticos, aqui alguns exemplos. Outra classificação é o osso sesamoide, que encontra-se inserido em alguns tendões ou cartilagens, onde sua função principal é auxiliar no deslizamento dos mesmos, e eu dou o exemplo da patela, né? E também temos o osso alongado. O osso alongado, são aqueles ossos longos, porém achatados, que não apresentam canal central, certo? Diferentemente do osso longo, que tinha canal central, que ele não era achatado, né? Então, um exemplo de osso alongado são as costelas. Tranquilo? Então, agora vamos falar um pouquinho das separações anatômicas desses ossos, para memorizar, tá bom? Então, os ossos da face. O nosso crânio tem a função de abrigar e proteger o encéfalo. Dentre os ossos da face, o maior é a mandíbula, que é o único osso móvel que está presente na cabeça e que nos permite o movimento de abrir e fechar a boca. O crânio está dividido em calota craniana, também chamada de calvária ou base de crânio, e também dividida em base de crânio. Então, é a calota craniana e base de crânio. Se a gente for falar do neurocrânio, ele é formado por 8 ossos, tá? O osso frontal, o temporal, o esfenoide, o etmoide e o occipital. Que eu mostro aqui nessa imagem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a função de cada um, sobre como que cada um funciona. O osso frontal, ele forma como se fosse a região da testa, né? O teto da cavidade nasal e das órbitas. O osso parietal, por sua vez, ele é um osso impar, então tem dos dois lados, e ele tem a responsabilidade, do lado direito e do lado esquerdo, ele forma o teto do crânio. Ele é articulado pela linha média, que é a sutura sagital, né? Temos também os ossos temporais, que também são impares, direito e esquerdo, constituem a parede lateral do crânio. Então, nós já falamos do teto do crânio, agora a parede lateral do crânio, formado por uma porção escamosa, que se articula com a sutura parietal, escamosa, né? E também tem a porção mastoide, a porção timpânica e a porção petrosa ou rochosa, né? Porque ele se articula com a região do ouvido, certo? Temos o osso esfenoide, que é um osso ímpar, ou seja, ele é único, irregular e situado na base do crânio, na frente dos temporais e a porção basilar do occipital. Temos também o etmoide, que é um osso ímpar e mediano, localizado na base do crânio, mais precisamente na zona anterior medial. E por último, em relação ao neurocrânio, temos o osso occipital, que é a parede posterior do nosso cérebro, né? Articulado com os ossos parietais, formando pela sutura lambidoide. A face, o viscerocrânio, né? Agora vamos falar de outra forma de ver o nosso cérebro, que seria a fórmula viscerocrânio, é constituída por 14 ossos. Então, primeiro, o osso maxilar, que é formado pelas maxilas, direita e esquerda, né? Ocultando toda a face. Temos também o osso palatino, que é o osso par, direito e esquerdo, em forma de L, que apresenta uma lâmina vertical e outra lâmina horizontal, que são localizadas através das maxilas e participam diretamente da limitação de cavidade nasal, bucal e orbitária. Temos o osso zigomático famoso, né? O osso par e irregular direito e esquerdo, também chamado de malar, né?
tem sua saliência na face, então é um osso bem importante, bem aparente. Temos o osso nasal, que é um osso irregular par direito e esquerdo, que são articulados entre si no plano mediano e formam o esqueleto ósseo a partir do dorso do nariz. O osso lacrimal, que é um osso par, também na parte anterior e medial da órbita limitando a fossa do saco lacrimal. Temos as conchas nasais inferiores, que são ossos laminares, independentes e irregulares na cavidade nasal. Temos a mandíbula, que é o único osso móvel ímpar que encontra-se articulado nos ossos temporais através dos côndilos, formando a articulação temporomandibular, conhecida como ATM. E a mandíbula apresenta-se em forma de ferradura, onde estão formados os alvéolos da arcada dentária inferior e 2 ramos na continuação do corpo em angulação denominada ângulo da mandíbula. E por último, nós temos o osso hioide, que é um pequeno osso ímpar em forma de ferradura que não pertence ao crânio e nem à face. Está localizado na região do pescoço, abaixo da mandíbula, acima da cartilagem tiroídea da laringe. Então, são esses os ossos que compõem a nossa face. Se a gente for falar agora sobre os ossos da coluna vertebral, nós vamos falar então que a coluna vertebral é considerada um pilar ósseo, né? Está localizada no eixo mediano do corpo, articulando-se com o crânio, as costelas e as raízes dos membros superiores e inferiores. Dentre as suas funções, cita-se suportar o peso do tronco e distribuir para os membros inferiores, proteger a medula espinhal, gânglios e nervos espinhais, vasos sanguíneos, conferindo mobilidade para o tronco. As vértebras e os espôndilos são as peças ósseas irregulares que unidas formam a coluna vertebral. Em anatomia convencionou-se que a referência das vértebras é feita por abreviações. Por exemplo, colocar na região da coluna cervical fala C, torácica fala T, L fala lombar, S fala sacral, CO coxígena. Então, pelo nível da sua lesão, da sua vértebra, certo? Então, aqui nessa imagem aparece o corpo humano e bota, né, vértebras cervicais C1 a C7, vértebras torácicas T1 a T12, vértebras lombares L1 a L5, sacral de S1 a S5 e coxígenas de COX1 até COX4, tá certo? E os números, então, são divididos em algoritmos romanos, né? Como vocês já perceberam aqui na imagem. As vértebras são, em número total, 33. São distribuídas nas regiões da coluna. As suas características particulares das vértebras de cada uma região, então, elas possuem uma estrutura típica e comum nas regiões, mas elas se diferem, né? Porque elas são ossos irregulares. Essa estrutura vertebral, então, típica da torácica, por exemplo, é um corpo vertebral, o pendículo vertebral, o forame vertebral, o processo transverso, o processo articular superior e inferior, a lâmina vertebral e o processo espinhoso, tá certo? Então, a gente começa a ver que elas são sobrepostas, né? Todas essas vértebras. Isso vai possibilitar um movimento. A coluna vertebral, então, existe constituída por 24 vértebras, mais o sacro, mais o cóccix, e constitui um conjunto de cabeça, né? O conjunto cabeça, externo, costela e esqueleto axial. Ela que faz essa junção de tudo, né? Então, a coluna vertebral é dividida nessas regiões. Vamos falar um pouquinho sobre cada região. A região cervical, ela é formada, então, por 7 vértebras. Nessa região, possui um menor corpo vertebral, né? Porque ela tem a exceção da primeira e da sétima vértebra, que são atípicas. E as vértebras C1 e C2, elas ficam muito dentro, muito próximas ao crânio. Então, se fala que as vértebras típicas são a C3, a C4, a C5, a C6 e a C7, certo? A região torácica é formada por 12 vértebras. Cada vértebra se articula com um par de costelas. Estende a vértebra T1 até a T12. No início da coluna torácica, as vértebras apresentam um corpo em forma de coração. E na parte distal, as semelhas são as lombares. Então, ela vai mudando conforme ela vai baixando o nível, né, dessa vértebra. A região lombar é formada por 5 vértebras e nessa região se concentra todo o peso do corpo, né, do tronco.
por assim dizer. Por isso, as vértebras são mais robustas e maiores. Daí nós temos a região sacra, ou sacral, que é composta por 5 vértebras fundidas, né? O nome dessa fusão chama sinostose, que é um fenômeno que ocorre na idade adulta, constituindo assim um único osso mediano denominado sacro. Estende-se então de S1 a S5, né, em número romano, e o sacro articula superiormente à quinta vértebra lombar, lateralmente com o osso do quadril e inferiormente ao cóccix. Então é bem articulado. Por último, nós temos a região coxígena, que é formada por 4 vértebras, também que se fundem em relação à idade, né? Então se forma o cóccix. Então essas 4 vértebras que formam a região coxígena se unem e formam o cóccix, que é um osso pequeno e triangular. Certo? Então isso é um pouquinho sobre a nossa coluna vertebral. Vamos falar agora, então, já que a gente falou da coluna torácica, vamos falar dos ossos torácicos, né? Que são esses ossos que surgem a partir da nossa coluna e mais precisamente das vértebras torácicas. Os ossos torácicos, o tórax, na verdade, é constituído por um esqueleto ósseo-cartilaginoso, formado posteriormente por 12 vértebras, cada uma com um par de costelas posterior-latério-anterior e suas cartilagens costais, e pelo osso externo localizado anteriormente. Em conjunto, estes ossos formam a caixa torácica. A caixa torácica desempenha um papel de mecânica respiratória e de proteção dos órgãos internos torácicos. A parte superior da caixa torácica apresenta uma abertura, tá? Delimitada lateralmente pelo primeiro par de costelas, anteriormente pelo osso externo e posteriormente pelas margens superiores da primeira vértebra torácica. A parte inferior da caixa torácica é delimitada lateralmente pelo 11º e 12º pares de costelas, pelas cartilagens costais unidos por pares da 7ª até a 10ª costela, anteriormente, e pelo processo tifoide, e também posteriormente pela 12ª vértebra torácica. As costelas são ossos longos e arqueados, em 12 pares, que posteriormente se articulam com vértebras torácicas e anteriormente com o osso externo, ou com cartilagens de costelas suprajacentes, existindo então 2 pares livres apenas se articulando posteriormente com as vértebras. Então essa parte que eu acabei de mencionar é muito importante para entender a função, né, a função do nosso tórax, que é, em supremacia, a proteção de tudo que tem dentro dessa caixa torácica. As costelas, a gente pode falar que existem as verdadeiras, as falsas e as flutuantes, né? Então, as verdadeiras, elas são denominadas vértebro-costais, que vai do primeiro ao 7º par de costelas. São aquelas que têm 2 cartilagens articuladas diretamente com o osso externo, certo? As costelas falsas são denominadas também vértebro-broncocondrais, que vai da 8ª ao 10º par de costelas. São aquelas que têm suas cartilagens articuladas com as costelas suprajacentes. Como exemplo, podemos citar a articulação da cartilagem do 8º par de costelas com a cartilagem costal do 7º par de costelas, não tocando mais, portanto, no osso externo. E temos também as costelas flutuantes, que são denominadas vertebrais ou livres. Correspondem do 11º ao 12º par de costelas. São as que se articulam posteriormente somente com as vértebras torácicas. Suas cartilagens costais estão flutuantes, não se articulam com o osso externo ou com outras cartilagens costais. Já o externo é um osso chato, laminar, que podemos identificá-lo e localizado muito facilmente, né, na parte mediana anterior da nossa caixa torácica. É formado por 3 porções: o manúbrio, que corresponde à parte superior e dilatada, o corpo, que é a parte média, e o processo tifoide, que é a parte inferior. Encontra-se articulado com a clavícula e as cartilagens costais dos 7º primeiros pares de costelas. Certo? E a função, para que existe, né, essas costelas flutuantes, é por causa do nosso diafragma, né? Para poder fazer a contração e o relaxamento do diafragma para o nosso pulmão poder se encher de ar e se esvaziar. Para isso que existe essa estrutura toda complexa da nossa caixa torácica. Tá certo? Vamos falar então agora sobre os ossos dos membros superiores.
Agora as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, porque a gente vai falar de ossos e eu vou explicar o que são esses ossos, né? Então, a clavícula. A clavícula faz parte dos nossos ossos nos membros superiores, é um osso par em formato de S, de fácil localização e palpação. Se encontra próxima à nossa tela subcutânea, por isso que é tão fácil de achar. E ela fica na parte anterior e superior do tórax e na base do pescoço, se articulando anteriormente com o osso externo, né? Como eu já falei anteriormente, e posteriormente com a escápula. Já que a gente mencionou a escápula, vamos falar sobre ela. A escápula é um osso par, laminar, bem fino, podendo ser translúcido em algumas partes, assim como a clavícula. É de fácil localização e palpação, né? Porque também se está próximo à tela subcutânea. E esse osso se articula com a clavícula e com os húmeros, né? A cavidade que se articula com a cabeça de cada húmero é denominada cavidade glenoide. Super importante saber isso, porque é um dos principais ossos dos membros superiores, né? Já que eu adiantei o húmero, eu vou botar ele aqui, depois eu tiro. O húmero é um osso par, sendo mais longo e maior osso do membro superior. Apresenta na sua extremidade proximal a epífise proximal, que é dilatada e arredondada, conhecida como cabeça do húmero, né? E articula-se com a cavidade glenoide da escápula, como eu já mencionei. A sua extremidade distal é a epífise distal, que forma o cotovelo, essa região articular que a gente tem no braço. Então, ela tem o côndilo humeral, que é formado pela tróclea medial, que se articula com a ulna, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho, certo? Vamos voltar, então. Nós temos também o acrônimo. O acrônimo, que é esse osso que fica sobre, na verdade, ele fica praticamente interposto à escápula, certo? Para fazer mais, possibilitar melhor essa movimentação de ombro. Daí nós temos o rádio, que é o osso par longo, localizado lateralmente no antebraço e paralelo à ulna. Proximalmente articula-se com o húmero e a ulna, na articulação do cotovelo, e distalmente com o osso carpo, na articulação do punho, certo? Então, ele é um osso super importante, e a gente sempre fala, né, que é o osso que vai dar no dedão, que é a nossa antena do rádio. Então, sempre lembrem que o osso rádio é aquele que fica indo em direção ao dedão, tá? Uma forma de gravar. Também temos o olécrano, que é esse osso inferior na imagem, abaixo da palavra olécrano, que é um osso super importante, tá certo? Temos também a ulna, que é um osso par longo, localizado medialmente no antebraço, articula-se com o húmero e o rádio, onde se forma uma articulação do cotovelo. Na parte proximal e posterior do cotovelo, ela tem uma região saliente, né, que se chama olécrano, então eu já mencionei. O olécrano é esse, e ele é a parte da nossa ulna, só que ele é uma parte muito importante, né? E na parte distal, nós temos o estilóide da ulna. Vamos falar do carpo, então. Os ossos carpais, que aqui aparece, eles são formados de 8 ossos curtos encontrados dispostos em 2 fileiras em cada mão. Na fileira proximal, temos o escafóide, o semolunar, o piramidal e o pisiforme. Já na fileira distal, nós temos o trapézio, trapezoide, capitato e o amato, isso mesmo. Então, são alguns ossos carpais. Além disso, nós temos os metacarpais e nós temos as falanges. As metacarpais são ossos longos convencionados, numerados de 1 a 5, em número romano, de lateral para medial, articulando-se fazendo articulação de dedos e se relacionando da forma distal às falanges. E as falanges são classificadas como ossos longos em cada dedo, por 3 falanges. Então, nós temos 3 falanges depois dos metacarpos. São divididos em falanges proximais, médias e distais. E existe uma particularidade, que é o primeiro dedo, que é o polegar, né? Então, da mão. O dedão, ele não possui falange média, ele somente tem a proximal e a distal. Isso é uma particularidade. Então, vamos falar agora sobre os ossos dos membros inferiores. A cintura pélvica é formada
forma a raiz da implantação dos membros inferiores. Essa estrutura é formada pelos ossos do quadril, esquerdo e direito, que se unem no esqueleto axial devido às articulações sacroiliacas. Os ossos do quadril são articulados anteriormente entre si e cada osso recebe o fêmur, formado dessa forma a articulação do quadril. O osso do quadril, também denominado ilíaco, é o osso par, laminar, chato e irregular. Na infância e na adolescência, esse osso é visivelmente dividido em 3 ossos, o ilho, o isquio e a pubis. Quando o indivíduo chega na vida adulta, esses ossos sofrem uma fusão, que eu já falei, a sinostose. O contorno da cintura pélvica, a crista ilíaca e a grande parte dos ossos do quadril pertencem ao osso ilíaco. O isquio é localizado na parte inferior e posterior, local que se apoia a posição sentada. E a pubis é a parte anterior e inferior do osso ilíaco, que se articula com a pubis do lado oposto. A parte livre dos membros inferiores é formada pelo fêmur, patela, tíbia, fíbula, osso do tarso, ossos metatarsos e falanges, que a gente vai falar sobre todos eles agora. Então, vamos falar primeiro, vamos voltar aqui, vamos falar do fêmur, né? Um dos principais ossos humanos. Ele é um osso par, longo, o maior e mais forte osso do corpo humano, localiza-se na coxa e seu tamanho é referente a 1/3 do tamanho do indivíduo adulto. Na epífise proximal, ele tem a cabeça do fêmur, onde se une a diáfise por meio de um colo do fêmur. Também temos a epífise distal, que são os côndilos femorais, né, arredondados, que se formam parte da articulação do joelho. Então, realmente, dá para perceber essa alteração desses côndilos, né, ali na parte distal, que vai se aproximar depois da patela. A patela também é um osso par, porém ele é curto e triangular, aproximadamente 5 centímetros de diâmetro no indivíduo adulto. É o maior osso sesamoide e encontra-se articulado com a extremidade distal e anterior do fêmur e protege a parte anterior da articulação do joelho. O osso ilíaco, eu já mencionei ele e não vou retornar nisso. Então, vamos lá. A tíbia. A tíbia é um osso par, longo, localizado na região medial da perna. Superiormente, encontra-se articulada ao côndilo femoral, formando a articulação do joelho, e articula-se inferiormente com os talos, né, os ossos do tarso, formando dessa maneira a articulação do tornozelo, que a gente chama de talo crural. A face anterior medial da tíbia não é revestida por músculos, podendo ser percebida superficialmente abaixo da pele, certo? Temos também a fíbula, que é um osso par, longo, localizado na parte lateral da perna. Esse osso não faz parte da articulação proximal do joelho, mas está diretamente ligado na formação da articulação do tornozelo. O esqueleto do pé, assim como da mão, constitui-se de ossos curtos articulados que se chamam tarsais, vocês vão ver ali. Ossos longos que são metatarsais e falanges, tá certo? São classificados, as articulações do pé são quase todas do tipo sinovial, conferindo uma forma de mobilidade suficiente para se adaptar às forças longitudinais aplicadas ao pé. Por isso que ela tem esse formato ali, onde eu mostro o maléolo lateral, o maléolo medial, tá certo? Vamos falar agora, então, sobre os ossos tarsais. Os ossos tarsais, eles são formados por ossos curtos e pares, nos tarsais do pé, e são divididos em 2 fileiras, proximal e distal. Na primeira fileira, temos o calcâneo e o talos, e na fileira distal, nós temos o navicular, cuboide, o cuneiforme medial, cuneiforme lateral. Os ossos cuneiformes articulam-se com a base do primeiro, segundo e terceiro metatarsos. Então, os ossos metatarsais são classificados como longos e convencionados com números romanos, no sentido medial a lateral, de primeiro ao quinto, né? No total de 5 ossos. Esses ossos apresentam-se com a base proximal e a sua distal, denominada cabeça. E por último, nós temos as falanges, que aparecem aqui embaixo, no slide no lado direito, que são classificadas como os ossos longos de cada dedo e é composto por 3 falanges. Então, são divididos em falange proximal, média e distal. Existe a particularidade do primeiro dedo, que é o hallux, né, do pé,
que é a falange, não possui falange medial, somente a proximal e a distal. O quinto dedo é denominado dedo mínimo. Então, só para retomar com vocês, na nossa mão nós temos o polegar e no nosso pé nós temos o hálux. Ambos não têm a falange média e o quinto dedo sempre é denominado dedo mínimo. Gente, essa foi a anatomia esquelética, tá certo? Aqui eu trago alguns links interessantes para você refletir como que a anatomia esquelética pode ser aplicada, por exemplo, na realidade dos cuidados cirúrgicos. Eu deixo aí a dica desses links e agradeço muito a atenção. Até a próxima!